Agora, deixa eu falar uma coisa aqui. Vamos lá. Quem mais entende de Corinthians neste recinto aqui? José Elias Moedin Júnior. Prates? Não. É? José Elias Moedin Júnior. Quem mais entende de Corinthians aqui? Nesse recinto, nesse momento? Quem? Palmeiras não falou que ninguém. É esse aqui? Então tá bom. Então vamos lá. Senhor José Elias Moedin. Boa tarde. Zé da Fiel. Né? Bom dia. Conta pra mim Você que mais o entende. que será do Corinthians agora sem Fabinho Soldado. Porque você jogou, você sabe como figuras como Fabinho são importantes. E o Gustavo Henrique trouxe aí a informação. Sim. Blindagem, segurar a onda, conversar, se expôs na saída do gramado lá, do jogo contra o Vasco. E aí, hein? Bom, eu tenho uma opinião muito, assim... Manda lá. Eu já falei muito sobre isso. Fica do seu lado aqui, assim, incomoda, que você tá não tem sozinho. problema nenhum. Você tá sozinho. Eu já falei muito sobre isso. Eu acho que o jogador tem que pensar em jogar futebol. Tá. Se não tivesse dirigente, ele teria que jogar futebol da mesma forma. Os problemas que acontecem no Corinthians é no Parque São Jorge, não é no centro de treinamento. Precisa separar uma coisa da outra. Né? Então, assim, eu sou jogador de futebol. Qual a minha prioridade? Qual o meu foco? Qual a minha obrigação? Eu recebo para quê? Para fazer o quê? Para cuidar da política do clube? Para cuidar do interesse dos dirigentes em termos de o que eles querem fazer com o clube? Ou eu recebo para jogar futebol? Para jogar futebol. Para jogar futebol. O máximo que eu posso fazer é o seguinte: qual que é a premiação? O que vocês vão me dar? O que vocês vão fazer para o grupo? E aí furou a premiação, não cumpriu o prometido. Aí sim. O meu salário. Aí eu acho que é isso aí, entra o dirigente para ter a conversa. Para ter a conversa com o jogador. Aí eles me blindaram. É difícil, assim, não estou aqui. Eu acho que o Fabinho fez um ótimo trabalho dentro das dificuldades. Eu estou falando, estou expondo coisas que eu acho que os jogadores de futebol precisam fazer. Né? Tá com problema na política. É só não olhar a rede social, é só não ler jornal. É difícil, né? É difícil, porque assim, faz parte do cotidiano desses jogadores. Redes sociais, Instagram, tudo isso, tudo o que envolve o mundo do futebol. Se você não lê, você não vai saber. Se você não ficar sabendo do que está acontecendo, provavelmente você não vai levar isso para campo. E o jogador não leva para campo, porque quando ele está jogando, ele não pensa se existe uma questão e um questionamento se a empresa que foi contratada, os profissionais que foram contratados ganhavam mais do que os outros. E não faziam a mesma coisa, se a agência que foi contratada para fazer a logística ganha um pouco a mais ou ganha um pouco a menos do que o outro, o jogador não sabe nada disso. Os motivos que deixaram e que levaram o Fabinho a sair num comum acordo, eu acho que foram outros motivos, não foi campo, não foi profissionalismo, apenas profissionalismo, foram outras coisas. Primeiro, tem informações? Tem informações? Não, algumas coisas, mas assim, está na internet. Está na internet, todo mundo sabe, todo mundo vê. Talvez as pessoas que estejam mais próximas e tenham mais detalhes. Mas do que ele falava quando ele falava sobre processos profissionais, Alisa? O que você acha que ele falava, pelo menos? Muito sobre isso. O questionamento são os profissionais que ele trouxe do Flamengo. Que os profissionais que lá estavam ganhavam um tote. Eu não vou falar números porque eu não gosto disso, cada um tem o seu valor. E os profissionais que ele trouxe ganhavam... não sei quantas vezes esse tote, entendeu? Para fazer as mesmas coisas. Aí é questão de visão, porque eu posso contratar um que faz uma coisa que eu gosto e o que eu contratei você não gosta. Que é assim que funciona no clube. Você acha que tá bom, você acha que não tá bom, esse cara chegou aqui, ele tá fazendo a mesma coisa que o outro, só que ele ganha mais. Medir poder, medir quem pode mais e quem pode menos. Depois tem aí as coisas... das agências, das questões de logística, e inclusive o que eu estou falando aqui, vocês podem procurar aí na internet e alguns detalhes talvez eu saiba um pouquinho mais, um pouquinho menos, que eu não vou abrir. Né? Então esse e outras coisas que o Fabinho também bateu de frente para trazer tecnologias, algumas coisas que foram... começou a gerar um certo desgaste. E esse desgaste, o Fabinho, junto com o Oswaldo Stabile, eles foram tentando realmente, de fato, não deixar crescer essa bola de neve, né? E depois chegou no final aí, porque essa conversa não foi... O Fabinho não chegou no jogo da Copa do Brasil e, não vou decidir depois. Isso já havia sido decidido já há um tempão, já havia sido decidido um bom tempo e tal, entendeu? E tem uma outra coisa, que é o contrato feito pelo Fabinho com o Augusto Melo. Então ele ganhava tanto, esse tanto automaticamente renovou para tanto, e se ele permanecesse no clube ia ser muito tanto, entendeu? Então isso gerou também um desgaste muito grande, porque se você tem a questão de
financeira que está pegando, que você não tem como tirar, você prefere contratar, com todo respeito, hein, pelo amor de Deus, eu estou falando uma coisa que é um dos motivos que foram discutidos lá. Se você tem dificuldades para contratar um jogador que ganha 300, 400, 500 mil, por que você vai deixar um dirigente que ganha um valor também alto e você não investe no jogador? Então pesou a questão financeira. Também, eu estou dizendo os motivos, vários motivos. Eu não estou dizendo se é certo ou se é errado. Você pediu uma explicação do que está acontecendo. Então, gerou-se muitos desgastes em relação a isso, em relação a essas situações no dia a dia. Me parece que eu conheço o Soldado, é meu amigão do peito, e eu sei como ele é, ele é um sujeito, se ele tiver que te falar as sério, coisas, né? Ele sério. Fala, cara sério. E não é um cara de muita gracinha, assim, é um cara muito sério, então, e ele tem um vozeirão, né? Então às vezes parece que ele é... Então teve alguns desgastes ali em relação a esse tipo de situação, mas assim, o que vai ser o do Corinthians daqui para frente, eu acho que o clube continua. O clube continua. É que assim, né, Zé? O clube continua, até para trazer aqui para o Bino e para o Pratos também. Estou respondendo o que você me perguntou, tá? Só que assim, o clube continua, mas assim, é um momento delicado, porque o Fabinho era o cara que tocava os processos de renovação de jogadores. Tá? Inclusive, parece que o Romero vai deixar. O futebol profissional era com ele. Exatamente. Estava tentando renovar ali com o Andileri, estava em conversações e tal. É o cara que também mapeia o mercado, é o cara responsável por algumas das contras boas ou ruins, mas é o cara que atua ali fortemente. E o Corinthians começa a pensar no seu planejamento para o ano que vem. Tem a história do transfer ban, me parece que vai cair, o Corinthians vai conseguir acertar isso e tudo. Mas enfim, o Corinthians vai ter que mapear o mercado, vai ter que conversar com alguns jogadores. Tem uma série de questões que estavam centralizadas no Fabinho. Então, como é que fica o começo de ano com o Corinthians? Vai começar o ano, o Corinthians vai chegar lá em 5 de janeiro. Nesse aspecto... Mas virá um outro executivo de futebol mais cedo ou mais tarde. Virá outro executivo de futebol. Então mais cedo ou mais tarde. O Corinthians precisa definir o seu ano. Corinthians, inclusive, um cara que é muito ligado ao Fabinho, que foi o Fabinho que foi lá na Holanda fechar com o cara e tal, é o Memphis. Sim. A gente estava discutindo aqui ontem que o Memphis... Mas é que tal, que o Memphis, por exemplo, ele já pode assinar um pré-contrato se ele quiser. Mas esses jogadores todos... Eu ia ficar... eu ia ficar coladíssimo no Fabinho com o contrato que ele fez. Mas esses jogadores todos... Eu ia defender até o jogadores que, por mais que me parece que eles realmente têm assim, muito carinho pelo Fabinho, publicamente falaram muito bem do Fabinho, são jogadores que pertencem ao Corinthians. E é um desafio do presidente Osmar Stabile, de quem ele colocar ou de quem ele definir como diretor executivo, para negociar esses contratos. O Corinthians, o departamento de futebol era comandado pelo Fabinho, que agora não faz mais parte da diretoria de futebol do Corinthians, mas ele tem de ser, ele vai ser tocado por outras pessoas. O que me parece que é o seguinte... Você acha então que a gente está supervalorizando a saída do Fabinho? Não é isso. Supervalorizando o profissional, vem outro e vai tocar o barco do mesmo jeito? Quando o Osmar Stabile chega à presidência, ele chega claramente para uma situação de contenção de danos. É uma situação muito delicada... Muitas dívidas, muito zum. Mas a situação não mudou. Não mudou. É isso. Exatamente a mesma. Mas politicamente a história continua mesmo, não mudou nada. Eu acho que a ruptura no meio do ano seria com campeonatos em andamento, com jogos. Agora é outra. Agora me parece que o Corinthians mais com o jeito que pensa o presidente. Ele claramente chegou em primeiro momento para tentar, vamos apaziguar uma situação que é muito delicada para contornar. Ali durante 5, 6 meses, acabou o ano. Agora é uma decisão do presidente. Então você acha que é mais digital do presidente do que do Fabinho? Eu acho que agora a gente vai ter o Corinthians mais afeição do seu presidente. Ele claramente chegou para assumir um lugar que ele talvez não esperasse assumir, saiu o presidente anterior, e ali no primeiro momento era, qual que é o problema aqui? O Fabinho é bem quisto, o Fabinho está tocando bem esse trabalho, eu vou sendo avaliado, obviamente, depois vou avaliar se vale o quanto o Corinthians paga, se para nós é um profissional que é muito acima do que a gente pode pagar. Mas durante 5, 6 meses, ele foi meio que contornando problemas para terminar o ano. Terminou o ano em alta. Sabe o que eu acho curioso em vocês da imprensa? Vamos supor que eu... Você não é da imprensa? Eu tô aqui para dificultar o sistema. Entendi. Se eu quiser estar aqui... Às vezes você consegue. Obrigado, é uma honra. Se eu quiser estar aqui e na praia ao mesmo tempo, eu não posso. Eu tenho que escolher qual é a minha prioridade. Claro. Minha prioridade era trabalhar. É trabalhar. Cumprir sua escala do plantão de Natal. Eu adoro trabalhar, minha prioridade é trabalhar. Eu amo a praia, mas eu adoro trabalhar. Então eu tenho que fazer uma escolha, porque eu preciso pagar contas. Eu não sou jogador de futebol, então dá para guardar esse dinheiro todo, jogo de futebol de alto nível, então eu preciso trabalhar. E adoro trabalhar. O Corinthians precisa ter prioridades. A prioridade é o elenco ou é resolver a questão financeira?
é direcionar a recuperação do clube de uma maneira mais profunda, para ele poder ter investimentos do nível que tem o Flamengo, porque só o Corinthians pode ter isso no futebol brasileiro se fizer esse trabalho, ou é ficar preocupado com como vai ser o elenco do ano que vem? Porque uma coisa... Peraí, mas elenco e situação financeira não dá para andar junto? Então, como você vai coordenar isso e fazer isso junto, sem saber com quem vai gerir o seu futebol? Porque, obviamente, você tem limites de gastos. Você acabou de falar Memphis, é um alto salário. Memphis resolve jogo? Resolve jogo. Memphis torna o Corinthians melhor? Sem dúvida nenhuma. Tecnicamente, é um dos melhores jogadores de atividade de futebol brasileiro? Facilmente. Sem bola não, com bola, sem dúvida nenhuma. O Corinthians quer o Memphis no ano que vem pagando quanto o Memphis recebe? Ou prefere que o Memphis saia?